Salve, torcida do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Esse é o primeiro vídeo da história do canal em que os Broncos estão com um recorde positivo, né? Se a gente for considerar as lives que a gente já fez esse ano, esse é o primeiro vídeo offline que os Broncos estão positivos, com recorde positivo, né? Mais vitórias que derrotas. E é muito legal isso, muito importante para essa temporada aqui, para o Vic Fangio, para muitos jogadores do time. É muito importante que os Broncos tenham um recorde positivo, então vai ser um vídeo mais curto, não vai ser um vídeo tão longo, né, do que a gente está acostumado com as lives e podcasts de pré-jogo, mas eu não tive muito tempo essa semana, então vamos fazer um destaquezinho rapidinho das principais coisas que a gente tem para esse jogo, tá? Os Broncos estão 2-0, se vocês quiserem mais detalhes dos jogos contra os Giants e contra os Jaguars, fizemos live pré e pós-jogo dos dois jogos, só para essa semana 3 que ficou um pouquinho difícil. Mas vamos enfrentar o New York Jets, tá? Em Denver, primeiro jogo em casa, que já é muito legal, né? A gente começar 2-0 e o primeiro jogo em casa com a torcida inflamada, acho que vai ser muito, muito legal de se ver. E, bom, claro, a gente está com um recorde positivo, mas a gente tem que lembrar também que o calendário ele nos favoreceu um pouco. Claro que na NFL não existe mais isso de time ruim ou time baba. Qualquer time tá ali disponível, disposto para causar um upset, né? Aquela zebra. Então, todo jogo tem que entrar para vencer, né? Independente do adversário. E é bom a gente ver que os Broncos jogaram todos os jogos com muita imponência, né? Em alguns momentos o jogo estava parelho, mas depois de um determinado momento os Broncos deslancharam e tomaram o controle do jogo. E um aspecto negativo do time até aqui, claro, as lesões. Todos os times estão sujeitos a isso, não tem jeito. Os Broncos acabaram perdendo o Jerry Jeudy por algumas semanas aí, por conta de um problema no tornozelo. Deve ficar fora aí, acho que mais umas 6, 7 semanas. Perdemos o Ronald Darby, nosso cornerback contratado na Free Agency. Também não deve jogar os próximos 3, 4, 5 jogos. Mas, por sorte, são dois setores do time que nós temos muita profundidade, tanto o grupo de recebedores quanto o grupo da secundária, né? Patrick Surtain, inclusive, teve uma interceptação no jogo passado, a primeira dele, uma interceptação impressionante. Então, nesse quesito, os Broncos estão muito melhores em 2021 que 2020. Fora o Bradley Chubb, né? Bradley Chubb que já vinha batalhando nessa última off-season com um problema no tornozelo, e ele acabou machucando o outro tornozelo, tá? E infelizmente ele vai ter que passar por uma cirurgia. Ele tem muita esperança de poder voltar ainda nessa temporada, né? Provavelmente ali no metade final da temporada, né? A gente não sabe direito quanto tempo que vai ser, mas ele vai ser uma peça importante se a gente quiser buscar playoffs. Os Broncos não começaram bem o ano em termos de pressionar o quarterback. Apesar do Von Miller ter 3 sacks em 2 jogos, os números de pressões não foram lá muito legais, né, muito esperançosos. Então, perder o Chubb não ajuda nada a isso. Então, o Vic Fangio vai ter que manipular isso aí, vai ter que mandar mais blitz, vai ter que mudar a formação. E, claro, cada jogo é um jogo, então vamos ver o que o nosso vovô apronta. Mas, notícias boas, notícias positivas para esse jogo é a volta do Graham Glasgow, nosso right guard, que teve um problema diferente, né? Um problema peculiar. Ele teve um problema cardíaco no jogo contra os Giants, acabou ficando de fora do jogo contra os Jaguars, mas já tá tudo bem com ele. O time fez vários testes e ele provavelmente vai jogar esse jogo. Ele tá como questionável, mas muito provavelmente ele vai jogar. E o outro que está questionável para o jogo de amanhã é o Mike Purcell, mas o Vic Fangio acredita que os dois vão estar disponíveis para o jogo. Então, tirando os 3 que eu já falei no começo do vídeo, os Broncos devem ir com 100% da força, tá? O que é muito importante manter essa sequência, né, de jogos consecutivos ganhando e fazer a força, usar a força do Mile High, não é mais Mile High, né? Mas em casa. E a gente tem que ganhar dos Jets, que são um time frágil. Sim, são um time frágil. Um time que começou bem mal a temporada, já são 2 jogos e 2 derrotas. A última foi muito feia, inclusive, foi em casa, com o quarterback calouro deles, o Zach Wilson, escolha número 2 do draft desse ano, lançando 4 interceptações. Bill Belichick, o técnico dos Patriots, mantendo aí a sua fama de ser o terror dos quarterbacks calouros, e conseguiu manipular muito bem a defesa dele para deixar o Zach Wilson confuso, e o resultado foram 4 interceptações. Então, o mínimo que eu espero é o Vic Fangio
orquestrando um plano de jogo similar, né, assim, não idêntico, porque senão vai ficar muito fácil para o Zach Wilson conseguir superar isso, mas eu espero que o Vic Fangio ele coloque coisas que o Zach Wilson não esteja pronto, e nosso técnico é um gênio da defesa, então imagino que essa seja a tônica do jogo. Fora isso, os Jets estão com muitos problemas na linha ofensiva. O left tackle deles, o Mekhi Becton, que foi muito bem no ano passado, na temporada de calor dele, teve um problema no joelho e vai ficar de fora mais alguns jogos, não joga contra os Broncos, então Von Miller e o Malik Reed, Jonathan Cooper, os nossos edge rush, tem que se impor nesse jogo, tem que ser um jogo que eles façam a diferença, porque é um time frágil no ataque, então a nossa defesa tem que se impor. E falar um pouquinho de Teddy Bridgewater, claro, né? Nosso quarterback, que foi muito criticado, principalmente por mim, quando ele foi escolhido como quarterback titular, mas ele teve um começo de temporada muito sólido. A gente sempre destacou que o teto o piso do Bridgewater é bem superior ao do Locke, e para um time que está com técnicos em hot seat, né, o Vic Fangio, o próprio Pat Shermer, seria muito melhor eles começarem ganhando, né, começar com uma estabilidade melhor para poder manipular o resto da temporada com uma gordurinha mais, digamos assim. Então, eu acho que a escolha do Teddy Bridgewater ela faz sentido nesse ponto e ela está se pagando. Por enquanto, né, foram aí 4 touchdowns e nenhuma interceptação, mais de 600 jardas entre os 2 jogos, então realmente está sendo uma surpresa gratíssima, tá? E o melhor de tudo, né, no caso, assim, é uma coisa ruim, mas é o melhor pro Teddy Bridgewater, que o jogo corrido dos Broncos não está sendo muito eficiente. Tirando a corrida do Melvin Gordon na primeira semana de 75 jardas, se eu não me engano, os Broncos estão muito mal no jogo corrido. Isso se deve um pouco aos times colocarem mais jogadores no box, né, para desafiarem o Teddy Bridgewater a tentar lançar em profundidade, que ele notoriamente não é conhecido por ser um bom passador em profundidade, e também por conta dos problemas nos bloqueios do jogo corrido. Os Broncos estão indo muito bem no pass protection, mas no jogo corrido está deixando um pouquinho a desejar. Vamos ver se com a volta do Graham Glasgow, que é de certa forma um líder dessa unidade do time, que a gente volte a correr bem, porque nós temos 2 corredores muito bons, o Melvin Gordon e o nosso rookie Javonte Williams, que é sensacional. Uma coisa que eu queria deixar claro a gente está empolgado, obviamente, tem que estar, né? Os Broncos estão 2-0 e com propriedade, ganhamos 2 jogos contra adversários que, por mais que sejam frágeis em alguns setores, foram 2 vitórias fora de casa, com a volta da torcida, né? No ano passado a gente não teve isso, mas esse ano a gente já tem o fator torcida para dificultar ainda mais os jogos fora de casa. Mas, é claro, a gente vai se empolgar, mas a gente ainda quer ver um jogo de alto nível contra times de playoffs, times que buscam e aspiram playoffs. A gente vai ter, depois desse jogo contra os Jets, a gente vai ter 2 jogos duríssimos, um contra os Ravens e depois contra os Steelers. Então, vão ser 2 jogos que vão testar muito, tanto a nossa defesa quanto o Teddy Bridgewater. Então, eu acho que vão ser testes interessantes, mas não querendo zicar nem nada, mas o jogo de amanhã contra os Jets é um jogo que os Broncos não podem nem pensar em perder. Claro que não vou falar, tem que passear, tem que meter 30, 40 pontos, não. Os Broncos têm que ganhar esse jogo, não tem outra alternativa. Quando a gente traçou o calendário dos Broncos para essa temporada, a gente contava com essas 3 vitórias no começo, já para começar com uma gordurinha melhor para a gente poder enfrentar os times que a gente vai brigar por wildcard, ou até, de repente, sei, né, a gente ganhar a divisão aí, seria muito legal, mas a gente vai brigar contra esses times mais pra frente. Então, importante esse começo de temporada dos Broncos, mas a gente quer ver mais. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, ajuda muito a divulgação do canal. Fala com seus amigos que são torcedores dos Broncos ou torcedores de outro time, torcedores dos Jets que quiserem ver um pouquinho do que a gente acabou falando aqui dos Jets. Muito provavelmente a gente vai fazer uma live, não sei se vai ser amanhã depois do jogo ou segunda, eu ainda tô vendo aí com o pessoal como é que vai ser, mas com certeza a gente vai fazer alguma coisa, tá? Não se esquece também de se inscrever no canal, porque a gente tá chegando aí chegando mais ou menos, né? Mas estamos caminhando aí para a marca de 300 inscritos, então é uma marca que a gente quer bater pelo menos até a metade da temporada, então qualquer ajuda é bem-vinda. Beleza, pessoal? Forte abraço, Go Broncos e até a próxima!